Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Tô dando uma olhada aqui no site Central das Escrituras, em inglês. Eles fizeram uma postagem em 2018 sobre alguns achados arqueológicos da Igreja Sud. Então, esse site ele é apologético da Igreja. Eles começam essa matéria citando uma escritura, segundo Nef 26:23, que diz ali: "Pois eis, meus amados irmãos, eu vos digo que o Senhor Deus não trabalha nas trevas." E o título da matéria deles é: "Por que os santos dos últimos dias devem tomar cuidado com os artefatos fraudulentos?" Na introdução eles citam que os santos dos últimos dias, desde que saiu o livro de Mórmon, os membros da igreja eles ficam fascinados para querer encontrar evidências, né? Evidências que possam colaborar com afirmações do livro de Mórmon. Poxa, se eu encontrar alguma coisa, nossa, vai ser muito legal. O próprio Joseph Smith, na época, ele tentava levantar alguns argumentos, né? Ele especulava sobre a autenticidade do livro de Mórmon, baseado no conhecimento de época, né? O que o pessoal sabia ali das descobertas sobre a antiga América. Ele usava esse pouco conhecimento que ele tinha e que a ciência já tinha descoberto para tentar contribuir para o livro de Mórmon. Já na época de Joseph Smith apareceram alguns artefatos forjados que tentavam comprovar que o livro de Mórmon era verdadeiro. Nessa matéria eles citam alguns desses exemplos. Mas antes de entrar aqui na lista deles, eu já gostaria de citar um exemplo que não foi, vamos dizer assim, não foi criado um artefato arqueológico falso, mas foi, vamos dizer assim, redefinido um artefato existente, que é o exemplo daqueles papiros de Abraão, os papiros que Joseph Smith comprou com aquelas múmias. Ele tentou ressignificar para contribuir com a ideia da religião que ele estava criando. Outro exemplo também foi aquele saltério grego. Joseph Smith tentou ressignificar aquele livro para contribuir com a história mormon. E agora, nessa matéria aqui deles, eles citam as placas de Kinderhook. Eles comentam ali que em maio de 1843, Joseph Smith recebeu 6 placas de latão em forma de sino com gravuras. Essas placas tinham sido escavadas na cidade de Kinderhook, ainda ali no estado do Illinois, e tinham sido levadas para o profeta na esperança de que ele pudesse traduzir aquilo, né? Aí olha só que engraçado, cara, é muito engraçado como que a igreja faz. Cara, esse aqui é um site apologético da igreja forte, né, o Central das Escrituras. E olha só, eles estão citando as placas de Kinderhook e eles citam ali: o apóstolo Parley P. Pratt acreditava que essas placas continham a genealogia de um dos antigos jareditas, desde Cão, filho de Noé, e que as escritas nas placas eram semelhantes àquela em que o livro de Mórmon foi escrito. Cara, Parley P. Pratt, é sério, estão tentando tirar o Joseph Smith da reta e colocar que o Parley P. Pratt acreditava. Não. Quem tiver curiosidade sobre essa história, nós temos um episódio sobre as placas de Kinderhook. Quem quiser conferir os detalhes é o nosso episódio 48. E não foi Parley P. Pratt, foi Joseph Smith que fez essas observações. Aí os caras publicam um artigo sobre por que os santos dos últimos dias devem tomar cuidado com artefatos fraudulentos,
e os caras colocam informação fraudulenta. Oxe, é complicado. E eles continuam ali, ó. Joseph Smith fez algumas observações preliminares sobre o que ele achava que podia ter nas placas, mas nenhuma tradução foi produzida. Poxa, cara, pra que mentir? Não foi mesmo feito tradução. Joseph não teve nem tempo de fazer, mas ficou evidente. Enfim, né, vejam o nosso episódio sobre as placas de Kinderhook, e não é legal, né? Não é legal membros da igreja ou pessoas produzirem artigos falsos, né? Eu achei esse material aqui arqueológico que comprova o livro de Mórmon. É o que eles estão dizendo aqui. Não é legal produzir material falso. Mas daí chega aqui e produz informação falsa. Para quê? Para que mentir? No artigo eles continuam aqui, ó. Por muitos anos, os santos dos últimos dias pensaram que as placas eram autênticas, embora um dos homens envolvidos na descoberta dessas placas admitiu que elas eram fraudulentas. Muitos anos depois, estudos científicos demonstrariam que as placas eram, na verdade, falsificações modernas. Essa tem sido a posição da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desde então. Bom, o Membronita sabe o porquê que os membros da igreja acreditaram nessa história, né? Porque o próprio profeta acreditou, né? O próprio profeta, vidente, revelador, que recebe a revelação direta de Deus, ele acreditou que aquelas placas eram reais, e se ele não tivesse falecido, eu tenho grandes convicções de que ele teria traduzido e criado uma história muito fascinante, como alguns disseram na época, né, que eram a continuação da história do livro de Mórmon. Então é muito engraçado, né, pessoal? Enquanto não se comprova 100% pela ciência de que aquilo é uma fraude, a igreja fica ali, né, acreditando que é verdade. Aí quando se comprova 100% isso é uma fraude, aí ó, não, realmente, é uma fraude. Cadê o profeta? O profeta que não profetiza? Aí fica difícil. O profeta nunca se manifesta em nada. Eu acho que eles já cansaram de dar bola fora, né? Daí é melhor não falar nada mesmo. O segundo exemplo aqui na publicação do Central das Escrituras é a Pedra de Bat Creek, que a gente falou aí no episódio anterior. Vamos ver o que eles citam sobre isso. Eles comentam, né? 1889, foi feita uma escavação liderada pela Smithsonian e foi encontrada essa pedra aí, Bat Creek Stone. Olha, eles até citam aqui uma informação nova. É um pedaço relativamente fino e plano de siltito ferruginoso. Olha só, deve ser o quê? Uma matéria-prima de ferro, será? Alguma coisa assim, ó, ele não tinha citado que tipo de material era aquele. E eles citam, né, que o Cyrus Thomas, que era o diretor da escavação, falou, talvez isso aqui seja o alfabeto Cherokee, né, mas a estação aumentou quando o Cyrus Gordon, que é outro carinha, publicou um artigo dele falando, não, isso aqui é um hebraico antigo e tal. Querendo dar uma credibilidade à ideia de que os antigos judeus tinham vindo para as Américas. E na matéria deles, eles dizem assim, nos últimos anos, a autenticidade da inscrição tem sido submetida a um exame minucioso. John Emmert, assistente de Cyrus Thomas, foi quem realmente escavou o monte onde a pedra foi descoberta e foi acusado de forjar os caracteres na pedra usando fontes disponíveis do século XIX. A afirmação do Gordon de que os caracteres são autênticos do hebraico antigo foi também contestado. Embora alguns tenham continuado a defender a autenticidade da inscrição, a própria Smithsonian agora a considera fraudulenta. Pessoal, complicado. Enquanto a Joseph Smith Foundation estava defendendo que essa descoberta era verdadeira e tal, e podia comprovar que o livro de Mórmon era verídico, aqui ó, um site apologético já tá falando assim, pessoal, não tem como, né? Não tem como defender. E eles citam mais 3 situações arqueológicas que podem ser consideradas como fraude, né? E uma delas é a que a gente vai citar hoje aqui, as relíquias de Michigan. Eles também citam sobre as pedras sagradas de Newark e também a pedra do Decálogo Los Lunas. E eles citam aqui também o porquê, né? Por que que isso acontece, né? Por que que o pessoal forja material arqueológico?
E a matéria explica que os motivos podem ser variados, né? Às vezes o pessoal quer ganhar dinheiro, às vezes o pessoal só quer mesmo, é um fanático que quer confirmar o livro de Mórmon, daí vai lá e usa de meios ilícitos, né, desonestos para fazer isso. Às vezes o pessoal quer ficar famoso mesmo. Então ele cita ali, ó, por exemplo, no caso das placas de Kinderhook, os falsificadores eles queriam envergonhar Joseph Smith, enganando para que ele traduzisse aquelas placas falsas. Olha só que ele diz, ó, no caso das relíquias de Michigan, a recompensa financeira parece ter sido o motivo por trás da sua fabricação. Em outros casos, os motivos podem variar desde ganhar notoriedade e fama, até provar uma teoria preferida ou uma visão religiosa ou política do mundo. Fala de uma vez, fala, né? Para provar que o mormonismo é verdadeiro. A pessoa tenta forjar uma descoberta arqueológica, né? Mas, enfim, eles explicam aqui, ó, seja qual for o caso, né, fraudes, boatos, artefatos duvidosos devem ser rejeitados pelos estudantes e defensores do Livro de Mórmon. Não ajuda em nada no Livro de Mórmon usar evidências fraudulentas ou questionáveis. E olha só, e pode facilmente sair pela culatra, criando uma profunda desconfiança e suspeita por parte daqueles que possam ter dúvidas ou questionamentos sinceros sobre a autenticidade do livro. Pessoal, que dó, né? Que dó! Que a própria história do Livro de Mórmon é tipo uma grande, grande fraude. O uso constante de evidências fraudulentas na tentativa de defender o Livro de Mórmon é deplorável, porque barateia e deslegitima os excelentes estudos reais que foram produzidos sobre o livro. Olha só, tô curioso. Nunca encontrei nenhum estudo legal, né, real sobre o Livro de Mórmon. Tô curioso, quero saber quais são esses estudos. Será que... Quem será que produziu? Não tem o nome, só fala aqui que é a Central das Escrituras. Será que eles leram os estudos de B.H. Roberts? Bom, enfim, eles comentam ali, ó, eles dão um conselho para os membros da igreja. Falam, quando você vê aí um artefato que parece bom demais para ser verdade, toma cuidado. Né? Toma cuidado, dá uma analisada aí nas motivações de quem está chegando com essa nova informação. Né? Não vai com muita sede ao pote. Toma cuidado com essa informação antes de afirmar ela. Ele até cita ali, Joseph Smith, na 13ª regra de fé, ele disse, acreditamos em ser honestos. Pois é, Central das Escrituras. Então, assim, eu até achei bem interessante a sua ideia, legal, né? Você fez uma postagem aqui sobre as boatos, né? Esses artefatos falsos, né? Que bom. Eu só mudaria aqui nesse teu artigo, ali você tem que chegar lá e tirar de que foi Parley P. Pratt que falou sobre as placas de Kinderhook. Foi Joseph Smith, cara, né? Dá uma estudadinha, foi Joseph Smith, né? Você quer falar sobre 13ª regra de fé, sobre ser honesto? Só corrige aquela parte, o restante tá ok. Eles, para finalizar o artigo deles, eles comentam, né, os acadêmicos, quando eles têm alguma fonte histórica, alguma fonte arqueológica, é comum que eles entrem em desacordo, né? Às vezes, né, faz parte do processo. O que não pode é membro da igreja ficar fazendo enfaticamente propagação de informação que não está confirmada, né? Que às vezes é fraudulenta. Mas também, como é que vai saber? Né? Como é que você vai saber o que é fraude e o que não é? Leva bastante tempo para analisar tudo. Eu acho que a melhor maneira para resolver era assim, chegou as placas de Kinderhook, o profeta chega, analisa e fala assim, Deus disse que é real. Né? Chegou a pedra de Bat Creek, Deus disse que é real, ou que é fake. Eu acho que resolveria bem mais fácil também, né, tudo. Eu estava até vendo aqui nos comentários desse artigo, alguém comentou ali, eu nunca acreditei naquela falsificação do Mark Hoffman. É verdade, levantando mais um exemplo aqui na lista, que foram aquelas falsificações de Mark Hoffman. A igreja comprou, a igreja estava acreditando, o profeta da igreja. A gente ainda vai fazer um episódio sobre o Mark Hoffman, mas vale a pena colocar essa situação aqui, junto com esses outros exemplos de fraude.
Bom, vamos ver o que eles próprios publicaram sobre as relíquias de Michigan. Outro conjunto de falsificações, então aqui eles já estão comprovando que são falsificações, relacionadas com a história dos santos dos últimos dias, são as chamadas relíquias de Michigan. A partir de 1890, centenas de objetos foram feitos para parecer com os restos de uma civilização perdida. Os artefatos foram produzidos, enterrados e depois eles colocaram entre aspas aqui descobertos e comercializados por James O. Scottford e Daniel E. Soper. Durante 3 décadas, imagina cara, 30 anos, esses artefatos foram plantados secretamente em montes de terra, removidos publicamente e elogiados como descobertas maravilhosas. Cara, foi igual as placas de Kinderhook, né? O pessoal foi lá, produziu e enterrou, né? Daí ela falou, pessoal, venham ver, eu vou cavar, estou cavando. Joguei a terra pro lado, cavei, encontrei algo, venham amigos, venham ver. Vamos continuar ali. Muitos desses artefatos incluíam representações claras de eventos bíblicos, como a criação, o dilúvio, o quase sacrifício de Isaac por Abraão e a vida de Cristo. Ah, não, cara. Aí fica muito na cara, né? Aí, obviamente, a comunidade científica vai cair em cima matando, sabe? Realmente, pessoal, vocês querem... Eu não vou dar aula de como produzir material falso, mas assim, cara, isso aí ficou muito na cara, né, que era falso. Mas também na época, né, o pessoal acreditava em qualquer coisa, não é igual hoje, né, que é facilmente identificável, né, você pode analisar. A gente tá falando aqui de 1890. E na matéria da Central das Escrituras, eles concluem essa parte dizendo assim, ó, como essas relíquias de Michigan supostamente evidenciam uma presença do Oriente Médio na América Antiga, elas atraíram o interesse da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, bem como da Igreja Reorganizada SUD. Olha, pessoal, eu tô vendo aqui a imagem dessas pedras, né? Então na internet, quer dar uma pesquisadinha ali, coloca ali, ó, Michigan Relics. Você vai encontrar uma foto aí desses artefatos do Michigan. Inclusive tem uma foto que foi publicada no Boletim do Museu do Deseret em 1911. Cara, olha, eu não quero falar besteira, mas cara, eu olhando essa imagem, esses desenhinhos na pedra, cara, é muito falso. Tá evidente que alguém de agora desenhou. Cara, eu ia olhar assim, cara, ele foi desenhada a blusa do bonequinho com as ranhuras dentro, sabe, como se você quisesse preencher a blusa. Cara, eu nunca vi desenho arqueológico assim. Tá muito, assim, pra mim, tá muito evidente. Mas, Ozzy, é muito fácil, agora que você sabe que é falso, você analisar dessa forma. Eu considero isso também. Eu tô imaginando como que seria se eu fosse um membro da parte da equipe de escavação e o carinha acabou de encontrar, vejam aqui e tal, daí ele limpa a pedra lá, daí eu vejo esse desenho. Eu não sei se ia ficar muito fascinado ou se eu ia olhar assim pra cara de quem acabou de desenterrar, assim, pra ver, cara, deixa eu ver se eu arranco aqui na expressão desse cara que esse negócio aqui é fake, porque não é possível, cara. O desenho é muito diferente. Dá uma olhada ali na internet, você vai ver, cara, parece muito alguém aqui do século XIX, né, século XX, produzindo esse desenho. Mas, enfim. Bom, vamos ao que interessa. As relíquias olha só, cara, as relíquias de Michigan, também conhecidas como as fraudes de Scottford e Soper. Então os caras, eles já identificam isso aqui como uma fraude. Foi o quê? Foi um monte de descoberta de artefatos arqueológicos lá no final do século XIX. A gente já viu, né? Início do século XX foi ali, né? 1890, início dos anos, né? 1900. Quando eles descobriram, eles já começaram a apresentar aquilo como evidência de que as pessoas lá do Oriente Médio estavam vivendo nas Américas, eles vieram para cá, né? Aqui no estado americano do Michigan. E olha só, de acordo com o BYU Studies, o volume 40, na página 175, tem uma matéria lá dizendo Mormonism Encounter with the Michigan Relics, produzida pelo Mark
Ashurst McGee. E ele comenta lá que as relíquias do Michigan são consideradas uma das fraudes pseudo-arqueológicas mais elaboradas e extensas já perpetradas na história americana, né? Ou seja, cara, foi muito material que eles encontraram e foi assim uma fraude muito grande dentro da história da arqueologia. Mas vamos ao que interessa. Ainda nesse material da BYU, eles comentam alguns detalhes sobre a descoberta, né, dessas relíquias. Foi o que? Em outubro de 1890, quando esse carinha, né, então o James O. Scotford, afirmou que ele encontrou vários artefatos. Vamos ver o que ele encontrou. Uma xícara de barro com símbolos estranhos, uma tábua esculpida com uns símbolos que pareciam, assim, vagamente, alguns hieróglifos, alguma coisa assim. E essa descoberta dele atraiu a atenção, obviamente, né, de várias pessoas. Saqueadores também ansiosos para chegar ali no sítio arqueológico e conseguir alguns artefatos. Pois é. Bom, então, esse James Scotford aí, ele era conhecido na área ali de Michigan como um escavador e um pintor. Então era o que ele fazia. Ele e a empresa dele, o que eles faziam? Eles iam lá, escavavam, né, e depois que eles encontravam alguma coisa, eles deixavam para uma equipe especialista trabalhar na remoção daquele artefato. Só, o que acontece? Ele encontrou e daí a organização ela compra aqueles artefatos e daí eles vão fazer a análise e tal. E daí, poxa, né, ele começou a encontrar um monte de artefato, é muito legal, né? Ele vai fazendo dinheiro. E isso começou lá, o quê? Quando a gente falou? Outubro de 1890. Já em 1907, né, então o James Scotford uniu forças com quem? Daniel E. Soper, era o outro carinha que tá ali na história. Então olha só, cara, 17 anos depois, o cara ainda tá nessa. Então ele se juntou com esse Daniel Soper. Quem é esse cara? Daniel Soper é o ex-secretário de Estado de Michigan. E olha só, juntos apresentaram milhares de objetos feitos de diversos materiais supostamente encontrados em 16 condados do Michigan. Só que olha só, esse novo carinha, o Daniel Soper, já não era muito gente boa. Olha só, o Soper renunciou ao cargo de secretário do estado de Michigan após ser acusado de peculato. Vamos ver o que é peculato. Peculato é o crime que consiste na subtração ou desvio de dinheiro público ou coisa móvel apreciável para proveito próprio ou alheio por funcionário público que administra ou guarda. Pessoal, o cara já não era flor que se cheire. Enfim, renunciou. Por quê? Porque estava feia, né, a acusação. Bom, os objetos que eles encontraram, então, né, o Daniel, né, o ex-secretário aí, safado, junto com o James Scotford, outro safado, eles encontraram alguns objetos. Vamos ver o que era. Era moeda, cachimbo, caixa com estatuetas, tábuas cuneiformes, que representavam várias cenas bíblicas, incluindo Moisés distribuindo, olha só, Moisés distribuindo as tábuas dos 10 mandamentos. Muito bem. Então agora a gente já está no finalzinho aí de 1907, né? Em 14 de novembro de 1907, o Detroit News informou que o Soper e o Scotford estavam vendendo coroas de cobre que supostamente encontraram nas cabeças de reis pré-históricos. Olha só, os caras encontraram, junto a alguns esqueletos, umas coroas de cobre nas cabeças de reis pré-históricos e cópias do Diário de Noé. Oh, maravilha, cara, o Diário do Noé, meu santo. Esses caras foram longe demais, senhor. Aí, quem que estava acreditando? O Scotford frequentemente arranjava para que uma pessoa local testemunhasse os objetos sendo desenterrados. Cara, isso aí não é novidade, né? Aconteceu também nas placas de Kinderhook, né? Eles foram lá e desenterraram na frente de até membros da igreja. Bom, a duplinha, eles já tinham alguns clientes que curtiam o trabalho deles, né? Então, ia lá, eles desenterravam alguma coisa, já tinha quem fosse comprar. Por exemplo, até teve ali em 1911 um carinha chamado John A. Russell.
Ele até publicou nessa época um panfleto falando, né, sobre as descobertas pré-históricas no condado de Wayne, em Michigan, e estava defendendo a autenticidade desses materiais. Outro carinha também, que sempre estava defendendo, era o James Savage. Ele era um pastor de uma igreja católica, a Igreja Católica da Santíssima Trindade em Detroit. Só para ter uma ideia, esse pastor aí, o James Savage, ele comprou 40 dos objetos. Ele acreditava que esses objetos eram de uma tribo perdida de Israel. Caramba, cara, ele comprou esses objetos, ele continuou... Esse cara devia estar muito feliz, né? Caramba, cara. Esse pastor, o James Savage, ele comprou 40 desses objetos e ele faleceu ali em 1927, ainda acreditando que aqueles objetos, aquelas relíquias eram verídicas. Bom, mas uma parte aqui então que eles desmascaram essa farsa. Já em 1891 teve um professor, vamos ver, o professor Albert Emerson. Ficou curioso, né? Chegou lá para dar uma olhadinha nesses artefatos. Cara, assim que ele bateu o olho, olha só, 1891, já um ano depois que encontraram essas relíquias, começaram a encontrar nessas relíquias, ele já chegou, bateu o olho, ele falou assim, cara, olha só a frase dele, ele falou que essas relíquias, esses artefatos eram ruins o suficiente que não mereciam nem ser tirado uma foto. Hoje em dia, qualquer coisa a gente consegue tirar foto no celular, né? Antigamente era mais complicado, era mais custoso. Ele falou, cara, isso é tão ruim que não vale nem tirar foto desse negócio. Fez um exame e ele disse que se provam farsas de primeira mão. Já no ano seguinte, então, 1892, teve um outro professor chamado Francis W. Kelsey. Ele era professor de latim na Universidade do Michigan e se juntou com outro professor, o professor Morris Jastrow Jr. Esse professor Morris, ele era professor de línguas semíticas lá na Universidade da Pensilvânia. Bom, os dois juntos eles começaram a avaliar aquelas línguas encontradas nos objetos. E olha só, eles disseram que aquilo que estava escrito naquelas relíquias de Michigan era uma mistura horrível de escritas antigas confusas. Bom, vários estudiosos, várias pessoas analisaram essas relíquias e eles chegaram já na época em conclusões de que, cara, isso aí é uma falsificação arqueológica, tranquilo. Vamos dar uma olhadinha nas evidências que eles levantaram. A primeira evidência é de que os hieróglifos eram caracteres cuneiformes estampados em ordem aleatória. Outra coisa que eles encontraram tinha um leão e ele estava sem a cauda. Ele falou, cara, isso é desenhar... Bom, isso daí eu não sei, né? Eles falaram, a omissão é uma omissão que não teria ocorrido por artistas primitivos, né? Eles não teriam desenhado um leão sem a cauda. Cara, e se aquele leão não tivesse cauda mesmo? Os caras estão representando ele ali. Enfim. Outro argumento que eles levantaram era sobre as peças de barro, elas foram secadas à máquina, né? Como era feito na época ali. Então, cara, não era o tipo de secagem de barro que acontecia na antiguidade. Como que os caras conseguem analisar isso? Eu já não sei. Mas, enfim, era outro argumento que eles levantaram. E outra evidência absurda também é que esses objetos de barro, eles fizeram um teste, colocaram na água, e esses objetos eles se desintegraram na água. Isso daí indica claramente que esses objetos de barro não podiam estar enterrados no solo por muito tempo, né? Como é que durou ali centenas de anos debaixo da terra, daí chega, coloca uma água e o negócio desintegra? Não, né? Mas, pelo que eu tô vendo, né, os especialistas estavam vendo que isso daí eram falsificações, mas eu acho que o pessoal não estava botando muita fé. Você vê ali ó, que até 1927 aquele pastor ainda estava acreditando que aquelas relíquias eram autênticas, né? Bom, os estudiosos, arqueólogos, historiadores, eles estavam fazendo várias análises e eles viram, não, cara, isso aqui é falsificação com certeza. E daí, então, eles fizeram uma publicação. Quem fez foi o professor Frederick Starr, da Universidade de Chicago. Ele foi lá no Detroit News em 28 de julho de 1911. Então, lá no Detroit News, eles declararam que essas relíquias eram falsas. Aí, olha só, cara, quando saiu essa matéria falando que aquilo era falso,
a vizinha dos Scotford, a Mary Robinson, ela confirmou, ela falou, pois é, o pessoal, eles estão ali, sempre no quintal fabricando essas relíquias. Fizeram uma investigação, né, sobre isso. Então, em 1911, a enteada do Scotford assinou uma declaração formal na qual ela afirmava que tinha visto, sim, eles fabricando objetos e que quando ela ia delatar ele ameaçou a sua vida. Eita, cara, complicado. Então, assim, o que os estudiosos eles analisaram nessa situação toda, eles viram que o Scotford era o artesão, ele que fabricava as coisas, e o Soper, que era o cara que trabalhava ali no governo e tal, ele era bom vendedor. Então, um produzia, o outro vendia. Os dois tinham unido forças para levantar essa grana, e eles continuaram forjando isso até a morte deles, lá na década de 20, né, 1920. Eles jamais confessaram e jamais pararam de fazer isso. Pois é, né, enquanto tem alguém que compre, alguém que acredite, tem alguém vendendo. Quem falou um pouco sobre esse caso também foi Rudolf Etzenhauser. Em 1910, ele produziu o livro Engraving of Prehistoric Specimens, publicado ali em Detroit, Michigan. Pois é, e o que acontece? Essa descoberta, né, arqueológica foi tão interessante que isso chamou a atenção de quem? Dos Mormons, obviamente. Poxa, encontrar uma descoberta arqueológica que confirma a chegada dos povos lá de Jerusalém nas Américas, poxa, obviamente isso é de muito interesse da Igreja Sud. Então ali em 1909, quem apareceu nessas escavações? James E. Talmage, um cientista mormon. Então ele chegou lá nessas escavações, ele conseguiu alguns dos artefatos e levou para o laboratório dele lá em Utah. Fez algumas investigações e ele rotulou esses artefatos já na época como fraude. Pois é, eu acho que era de grande interesse do James E. Talmage que aquilo fosse postulado como verídico, né, como um artefato real. Imagina o quanto que isso ia contribuir para a crença Sud, mas acho que o negócio era tão fake, cara, tão fake que não tinha como. Então, em agosto de 1911, o próprio James E. Talmage publicou um trabalho sobre as análises dele dessas relíquias, e intitulado As Relíquias de Michigan, uma história de falsificação e decepção. E esse outro carinha que a gente citou, né, o Rudolf Etzenhauser, ele era um elder viajante da igreja reorganizada, na igreja da EMA. Na mesma época, pode ver, ele publicou o livro dele ali em 1910, então antes do James E. Talmage dar o veredito dele, em 1911, o Rudolf Etzenhauser escreveu o artigo dele de que ele viu as relíquias e ele via aquilo como uma prova da veracidade do livro de Mormon. E cara, a igreja Sud manteve 797 desses objetos encontrados no Museu de Salt Lake. Só agora, em 2003, que eles doaram esses objetos para o Museu de História de Michigan. Cara, quase 800 objetos. Quanto que a igreja não pagou por esses objetos? Do dinheirinho do dízimo dos membros? Ai. Bom, essa é a história das relíquias do Michigan. Vou deixar alguns episódios aqui, caso vocês tenham interesse, que estão relacionados a esse assunto. Por exemplo, o nosso episódio 40, onde a gente fala sobre o B.H. Roberts e os estudos dele sobre o livro de Mormon. O episódio 42, onde também um estudo do livro de Mormon é feito agora por Michael Marquardt. O episódio 48, onde a gente fala sobre as placas de Kinderhook. E também o episódio 49, que a gente fala sobre os papiros do livro de Abraão. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.